Olá, turma! Nessa sexta aula, a gente vai trabalhar as operações com números em notação científica. Aqui a gente vai trabalhar a multiplicação e a divisão com esses números. Para multiplicar dois ou mais números expressos em potência de 10, multiplicamos os coeficientes que antecedem as potências de 10 e em seguida as potências de 10, lembrando das propriedades estudadas anteriores. Nesse caso, a gente vai precisar da multiplicação de potências de mesma base, onde a gente conserva a base e soma os expoentes. Vamos para os exemplos. Letra A, 2 vezes 10 elevado ao cubo, vezes 4 vezes 10 elevado à sexta. O que a gente vai fazer é dividir os coeficientes entre si e dividir as potências de 10 entre si. Então, eu destaquei aqui os coeficientes e as potências de 10. Eu posso fazer o agrupamento desses termos, tá vendo? A multiplicação ela é comutativa, então ela me permite fazer essa mudança na ordem dos fatores, sem alterar o resultado final. Agora eu faço a multiplicação, 2 vezes 4, que dá 8. E agora eu faço a multiplicação das potências de 10, aplicando a propriedade que a gente falou, né? Conserva a base e soma os expoentes. Portanto, a gente vai ter o resultado final, 8 vezes 10 elevado a 9. Na letra B, eu tenho 3 números multiplicando. Mesmo procedimento. Eu vou multiplicar os coeficientes entre si e as potências de 10 entre si. Então, faço o agrupamento, 2,5 vezes 3 vezes 1,2. E multiplico as 3 potências de 10, conservando a base e somando todos os expoentes. Cuidado com os expoentes negativos. Somar um número negativo é o mesmo que fazer uma subtração, certo? Então, aqui eu vou fazer a multiplicação dos coeficientes, que dá 9. E agora, eu conservo a minha base e somo os expoentes. 4 mais menos 5 mais menos 2. Para chegar no resultado final, 9 vezes 10 elevado a menos 3. A gente estava fazendo um cálculo numa aula anterior, quando a gente estava falando, contextualizando, né, falando dos átomos, dos elétrons, da carga elétrica elementar, e aí a gente deixou esse cálculo aí no final, né? Agora vamos retomar esse cálculo para a gente fazer aplicando o que a gente estudou até aqui. Esses números aí são números, um representa uma quantidade muito grande, o outro representa uma quantidade muito pequena. O que a gente vai fazer é, primeiro, colocar esses números em notação científica. No primeiro número, eu vou deslocar a vírgula 13 casas para a esquerda. Isso significa um expoente 13 positivo. Portanto, 2,5 vezes 10 elevado a 13. No outro fator, eu vou deslocar a vírgula 19 casas para a direita, o que me indica um expoente negativo, menos 19. Portanto, 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora que eu tenho os números em notação científica, eu repito os procedimentos dos exemplos anteriores. Eu vou multiplicar os coeficientes entre si e as potências de 10 entre si. Então, aqui eu tenho 2,5 vezes 1,6 e as potências de 10, multiplicando entre si. 2,5 vezes 1,6 dá 4. Nas potências de 10 eu conservei a base e somei os expoentes, menos 13 mais menos 19. Portanto, meu resultado final, 4 vezes 10 elevado a menos 6. A unidade de medida dessa carga elétrica é o coulomb, que foi representado aí pelo C maiúsculo. Viram como é mais fácil você efetuar a multiplicação quando os números estão em potência de 10? Vamos para a divisão agora. Para dividir dois números expressos em potência de 10, dividimos os coeficientes que antecedem as potências de 10 e em seguida as potências de 10, lembrando também das propriedades estudadas anteriormente. Nesse caso, a gente vai precisar da divisão de potências de mesma base, onde a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. Exemplos. 8 vezes 10 elevado a 3, dividido por 4 vezes 10 elevado a 6. A gente vai dividir da seguinte forma. Coeficiente com coeficiente, potência com potência. Cuidado que a gente tem que ter agora é que a gente vai fazer a divisão dos coeficientes e esse resultado a gente vai multiplicar pela divisão das potências de 10. Então, aqui eu vou ter 8 dividido por 4, que dá 2. E nas potências de 10,
Como eu estou fazendo a divisão, eu conservei a base e subtraí os expoentes. Portanto, 3 menos o 6. Meu resultado final, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Próximo exemplo. Aqui eu não tenho os números em notação científica, então, primeiro passo, eu vou colocá-los em notação científica. Então, eu vou ter os números 2 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 5. Agora, a gente vai dividir os coeficientes entre si e as potências de 10 entre si e multiplicar esses resultados. 2 dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 7 dividido por 10 elevado a menos 5. 2 dividido por 8 dá 0,25. Nas potências de 10 eu conservei a base e subtraí os expoentes. Menos 7 menos o menos 5. Cuidado com os sinais negativos. Olha lá no parêntese. Parêntese precedido de sinal negativo, eu vou trocar o sinal do termo que está dentro do parêntese. Porque menos vezes menos vai ficar mais. Portanto, eu vou ter como resultado 0,25 vezes 10 elevado a menos 2, porque ficou menos 7 mais 5. Agora eu quero que vocês observem esse resultado e verifiquem que ele não está em notação científica. A gente não deixa um resultado final de uma operação sem estar em notação científica. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Colocá-lo na forma de notação científica. Por que ele não está em notação científica? Porque o coeficiente que antecede aí a potência de 10, o nosso fator, é 0,25, que não está naquele intervalo que a gente tinha discutido, entre 1 e 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse número naquele intervalo. Para isso, eu vou ter que deslocar uma casa para a direita. Aí o número vai ficar 2,5, já é maior que 1 e menor que 10. Deslocar a vírgula para a direita indica expoente negativo na potência de 10. Como eu desloquei uma casa para a direita, eu vou tirar uma unidade do expoente. Portanto, meu resultado vai ser 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Agora sim eu tenho a notação científica. Exercício de fixação. Nesse caso, eu quero que vocês efetuem essas 4 operações aí. Observem bem os números. Lembrem das propriedades das potências e apliquem conforme os exemplos que a gente acabou de fazer. Não deixem de expressar os resultados em notação científica. Obrigado pela atenção e bons estudos.